com as bênçãos de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, sob a proteção dos santos e anjos, estarmos aqui com o objetivo de alimentarmos o nosso espírito em uma reunião especial, reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai e ao Consolador, reunião esta de oração, e que no decorrer desta reunião possamos ter a alegria e o desejo de sairmos alimentados pelo Espírito Santo do Pai, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. E também, no momento em que tivermos a oportunidade de pedirmos a esses santos de Deus no momento da oração, pedirmos sabedoria para o nosso viver, pedirmos entendimento. É por isso que o salmista rei Davi deixou registrado: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E com esta alegria e com esse desejo e com este amor, aqui hoje estamos. É por isso que eu os cumprimento a todos os nossos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta paz possa ser perene no seu viver. Que as gloriosas bênçãos de nosso Deus, do seu divino Espírito, juntamente com o amparo da Santa Avó Rosa, o amparo de Maria Santíssima e do nosso profeta Santo Irmão Aldo, esteja na vida de cada um que crê. E para darmos início à nossa santa reunião, eu convido a todos que estão assentados, se possível, a colocarem em pé, para que juntos, além de apresentarmos os nossos hinos de louvores ao Reino dos Céus, iremos também orar. Em primeiro momento, iremos cantar Igreja Forte de nosso inário. Iremos suplicar por esta reunião. Irmãos, de cabeças curvadas, olhos fechados, em sentido de reverência, iremos falar com Deus. Ó bondoso Pai Celestial, quão grande é a alegria que sentimos em nosso coração, porque aqui estamos reunidos para prestarmos o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Aqui estamos agradecidos por sermos salvos e estarmos nos preparando a cada dia para um dia entrarmos na glória celestial. Agradecidos porque somos guiados e dirigidos por santos poderosos e ensinados a crer nos profetas de Deus. Porque foram eles que lutaram e ensinaram o que Jesus veio fazer, trazer a paz aos nossos corações. Jesus bendito, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão ao Senhor, por esta reunião que estamos iniciando e pelas demais que também estão iniciando. Pela vida, pelo amor, pela paz que o Senhor tem dado em nossos corações, nos amparando, nos dando força, nos dando coragem para vencer. A Ti, Maria Santíssima, Mãe Celestial, Rainha dos céus, que tem muito nos amparado, nos guiado, nos ajudando, nos dar força no labutar do nosso dia a dia. Mas vencemos porque temos a proteção da Senhora, a Mãe dos filhos de Deus. Santa e querida Avó Rosa,
que alegria sentimos em nosso coração em profetizar o teu santo nome, em dizer o quanto a Senhora é para nós e o que a Senhora tem feito na vida do apostólico fiel. E temos inúmeros de testemunhos que mostram o quão bom é crer na Senhora e ter esta fé firmada na verdade, com a Senhora como Espírito Consolador. A ti, profeta irmão Maldo, sentimos a honra e a alegria de ter a sua mão poderosa, mão que é estendida a todos que crê. E temos a grande alegria de suplicar ao Senhor, humildemente, por esta reunião que se inicia, para que a sua presença, para que a presença da Santa Vó Rosa permaneça entre nós, e possamos sair daqui fortalecido na fé. Vó bendita, profeta santo irmão Aldo, eu peço ao Senhor que desde o nosso irmão que está na porta, os nossos irmãos, recebendo o nosso povo com muita alegria, passando pelos nossos irmãos membros que vieram com um desejo de aqui alimentar na fé, aos nossos irmãos coristas, que já prepararam hinos para esta reunião, até mesmo a este púlpito, para que nós possamos estar na mesma unidade de espírito e sermos vitoriosos, cantarmos vitória com esta igreja. Por isso, Santa Avó, por isso, Santo Irmão Aldo, tendo essa certeza que o reino do céu já está conosco, eu dou como iniciada essa santa reunião. Amém. Iremos entoar de número 82, ó Espírito Santo de Deus. Creio
Disse o Senhor a Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marchem. E Moisés, lutando para salvar o povo de Deus, estendeu a sua mão ao mar. E Deus, por um forte vento oriental, fez o mar se abrir por todo aquele momento para o povo de Deus passar. Moisés, um profeta adorado, foi escolhido por Deus para ensinar os mandamentos que Deus enviou para o mundo. Ele foi um profeta glorioso,
trabalhou com muito amor ao nosso Deus, ensinou o que Deus o pedia, através das revelações que recebia. Moisés, profeta adorado, hoje ajuda nosso santo irmão Aldo a guiar esta igreja junto a Deus e a nossa santa avó, Rosa querida.
adorado. Trazendo de Deus um abraço afetivo para o povo do Santo Irmão Alto, neste dia glorioso tão festivo. E com a Santa Voz Rosa, santos e anjos vieram também trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Hoje o céu está em festa, cantando hinos de agradecimento pela Igreja do Santo Irmão Alto, pela dádiva do seu crescimento, participando desta grande festa. Jesus e a Virgem Maria também trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Neste dia tão maravilhoso, Santa Voz Rosa com sorriso nos lábios, contemplando seu filho querido, nos transmitindo seus conselhos tão sábios. E com a Santa Voz Rosa, santos apóstolos vieram também trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião,
louvar o querido primaz. Amém. Prezados irmãos, agora iremos meditar na mensagem contida em nosso boletim. Mas para tanto, precisamos entender o valor que esta igreja tem para nós. É um valor extraordinário para aquele que aceita esta fé com amor, para aquele que crê no poder que há entre nós, através da Santa e querida Vó Rosa como Espírito Consolador, e do nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo, como pastor do rebanho dos filhos de Deus. Porque, através de Deus o Pai e do seu Divino Espírito, orientado, dando orientação, melhor dizendo, a Jesus, e junto formando a Trindade excelsa. Hoje somos dirigidos por esses santos de Deus, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. E esta igreja, ela vem sendo preparada a cada dia para que nós possamos, irmãos, herdarmos o reino dos céus. E este é o objetivo que Deus tem para nós que cremos e confiamos nesta fé apostólica. E precisamos também crer, como sempre fomos ensinados, nos santos profetas, o qual o coral acabou de apresentar. Hinos que demonstra a importância desses santos de Deus na vida da raça humana. Porque foi através desses profetas levantados por Deus que teve o anúncio de que existiria somente um único Deus, um Deus que estava junto com o Espírito Santo do Pai. Um Deus que formou e nos deu Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor da humanidade, que anunciou
a vinda deste menino Jesus. Então, devemos dar valor para que possamos compreender hoje, nos dias presentes, o que o nosso santo profeta irmão Aldo tem feito como profeta de Deus em nossas vidas. Porque Deus o Pai, usando sempre da misericórdia à raça humana, não nos deixou em órfão. Deu profetas para que ensinasse a vivermos uma vida santa, honrada, digna, desde o passado. Por isso que hoje, a nossa igreja, doutrinada, ensinada, disciplinada por Deus, por Jesus o nosso Senhor, amparada por Maria Santíssima, guiada pela Santa Avó Rosa e pelo profeta Santo Irmão Aldo, nós fiéis apostólicos, acreditamos e damos valor a estes profetas de Deus. Acreditamos e damos como confiança em nossa fé o amor, o respeito, a dedicação por tudo que fez, até para que chegasse nos dias presentes e nós desfrutássemos deste profeta de Deus, o nosso santo irmão Aldo, o qual conhecemos, o qual vimos com os nossos próprios olhos, a Santa Avó Rosa, que muito fez e faz pelo povo apostólico, porque foi levantada por Deus, por Jesus, e é dirigida por esses santos de Deus para nos amparar e nos abençoar. E hoje, no reino dos céus, juntamente com Maria Santíssima, Jesus, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, muito mais tem feito pelo povo apostólico, muito mais tem nos dado, vitória sobre vitória, àquele que crê, àquele que confia, aquele que tem bom ânimo e coragem para lutar pelo reino dos céus. É por isso que a mensagem desta semana nos traz quão é importante cremos e confiarmos nesses profetas de Deus. E nos diz a mensagem assim, uma mensagem belíssima, irmãos, falando assim: o sentido da palavra profeta é o de porta-voz, isto é, mensageiro encarregado por Deus para dar a conhecer a mensagem divina e manifestar por meio de ações a sua vontade. Portanto, os profetas eram investidos diretamente por Deus e tinham uma missão essencialmente espiritual, guiando, amparando, pregando e aconselhando o povo que os seguiam. Os grandes objetivos dos profetas eram pregação e zelo pela pureza do único Deus, o alerta para a manutenção dos bons costumes de acordo com a lei divina, a intervenção em questões sociais, o anúncio da calamidade como forma do juízo de Deus pelo não cumprimento de suas disposições e a revelação de que o arrependimento conduziria a um futuro melhor e à salvação de sua alma. Deus levantou grandes profetas na história. Dentre eles podemos ressaltar Abraão, pai da fé, Moisés, rei Davi, Elias,
Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, Malaquias, João Batista, entre outros que cumpriram a sua missão e hoje são santos na glória celestial. Um exemplo de profecia foi quando Deus ordenou a Moisés que escrevesse as coisas que lhe seriam pronunciado. E agora, Moisés, meu filho, falar-te-ei a respeito desta terra no qual está, e escreverás as coisas que te direi. E no dia em que os filhos dos homens menosprezarem as minhas palavras e tirarem muitas delas do livro que escreverás, eis que levantarei outro semelhante a ti, e eles estarão outra vez ao alcance deles, daqueles que crer. A palavra, pelas palavras dos profetas, toma forma de revelação da vinda do Messias, o Filho de Deus, descendente de Davi, Salvador e Redentor da humanidade e restaurador da paz, da justiça. De fato, esta foi a mensagem mais importante vinculada pelos profetas, nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias profetizado. Veio a esta terra, foi e é o maior profeta de todos, pois é o Salvador e Redentor. Ele, na realidade, é o profeta dos profetas. Ele possui todos os dons e todos os poderes. Ele é o Senhor Criador. Então, Jesus é muito mais do que um profeta. Ele é o Filho de Deus, participante da Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. A verdadeira profecia é aquela que se cumpre e está fundamentada na vontade, justiça e nas leis de Deus. Sempre foi distinguida das más práticas, como adivinhação, encantamento, feitiçaria e etc. Lembre-se da afirmação do Senhor: pois todo aquele que falar tal coisa é abominação ao Senhor, e por esta abominação o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Assim está registrado: quando um profeta fala em nome do Senhor e as palavras deles não se cumprem nem sucede, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Mas o profeta que profetizar paz, só ao cumprir a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Em nossos dias, novamente se cumprem as profecias do Mestre Jesus ao anunciar a vinda do Consolador, na pessoa da Santa Vó Rosa, que cumpriu seu ministério à frente desta igreja apostólica, sendo uma grande profetisa, pois fala em nome de Jesus a este povo, promovendo a paz, o amor, a união, e no sentido de fazermos a vontade de Deus através do Evangelho do Reino dos Céus, para anunciarmos a obra, pois ao coroar a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, novamente se cumpriu mais uma profecia do amado Mestre Jesus ao afirmar: haveria um só rebanho e um só pastor, ao qual foi designado o nosso santo irmão Aldo como sucessor e continuador da obra do Consolador nessa Santa Igreja Apostólica, sendo um profeta de Deus entre nós, fazendo valer os ensinos doutrinários e disciplinares, transmitido por Jesus através da Santa Vó Rosa, aconselhando, ensinando e corrigindo, elevando o ânimo a muitos corações, e principalmente transmitindo o sincero amor, a paz com a sua presença. Hoje, Ele está na glória celestial, mas nos deixou preparados para cumprir a missão que Deus, o nosso Pai, determinou a esta igreja apostólica.
e juntamente com os santos profetas, santos apóstolos, Jesus, a Santa Avó Rosa, Virgem Maria Santíssima, abençoa, ampara e protege os verdadeiros filhos de Deus, que creem e têm a esperança da vida eterna com Deus e os seus santos no reino celestial, no reino dos céus. Nossa homenagem e gratidão aos santos profetas de Deus que cumpriram a sua missão. Aí está, prezados irmãos. Precisamos crer, precisamos confiar ainda mais. Confiar neste profeta que hoje faz frente a esta igreja, no amor, na paz, na alegria e principalmente na união de um povo fiel. Ele é o santo irmão Aldo, o nosso profeta amado, o nosso profeta adorado, juntamente com a Santa Avó Rosa, que através de Jesus ensinou esta igreja como sermos filhos verdadeiros de Deus e mantermos esta fé, mantermos esta união como família apostólica para herdarmos o reino dos céus. Haja vista que precisamos, irmãos, lutarmos pela nossa salvação junto com estes profetas, porque todo o amparo é nos dado através deles. Muita paz, muito amor, muita união. E eles vieram aqui a esta terra e ficaram, tanto no tempo dos profetas que se passaram aqui, no tempo presente do nosso profeta Santo Irmão Aldo, para nos direcionarmos, juntamente com a Santa Avó Rosa, ao reino dos céus. É o objetivo de nós, filhos de Deus, lutarmos pela nossa salvação. Ensinamentos é nos dado, o caminho nos foi mostrado. Cremos nesses profetas de Deus, porque assim foi mostrado para nós, através da Santa Avó Rosa e através do irmão Aldo, o quanto eles têm feito por nossa igreja, o quanto apoiou o ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, os profetas do passado. E o coral hoje apresentou um hino belíssimo, a missão dos profetas. Terminando sua missão, os profetas do Senhor, concedidos por Deus, para nos amparar, para nos dar vida, para nos dar coragem. E hoje o Santo Irmão Aldo, quando termina esse hino, diz: está nos amparando, nos guardando como o nosso último profeta. Porque, irmãos, todo o poder do Pai aqui está. É através dos seus santos de maior autoridade em espírito e verdade, poder representado por Jesus o nosso Senhor, pela Santa Avó Rosa, nossa Santa Poderosa, o Espírito Consolador, por Maria Santíssima, pelos profetas do passado, pelos santos apóstolos que estão ao nosso lado, por todos os santos e anjos de Deus. Um hino que o coral nos canta. E no fim desse hino diz: a coluna principal desta igreja apostólica é a Santa Avó Rosa, que com seu grande poder está sempre a nos amparar, e um dia para os céus irá nos apresentar a Deus, a Jesus. E é por isso que devemos crer, irmãos, com muita fé, com muito ânimo, e dizer: obrigado, meu Deus, por eu ter conhecido um profeta, por ter eu cumprimentado um profeta, por eu ter beijado a mão de um profeta, por eu ter a oportunidade de ter convivido com o Espírito Consolador, a pessoa da Santa Avó Rosa,
que muito ensinou, que muito mostrou e implantou, irmãos, uma doutrina perfeita, uma disciplina salutar. Uma disciplina que nos mostra o caminho e nos diferencia de tudo o que vemos no mundo. Para que nós possamos, a cada dia, ser o sol a brilhar nesta terra. É esta a missão dos profetas: amparar, mostrar o quão bom é crer e confiar em Deus, o nosso Pai. Irmãos, nós temos uma homenagem belíssima no boletim também ao nosso profeta São João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio para mostrar e pregar o arrependimento dos homens do pecado e anunciar que além do arrependimento era preciso passar pelo batismo. Ele foi aquele que preparou o ministério glorioso de Jesus para que os homens pudessem entender que o Messias veio para salvar, para dar vida e vida em abundância, para nos redimir do pecado original e para que pudéssemos viver na nova aliança com Deus e com Ele, Jesus. E muito importante foi o ministério de São João Batista. E hoje, nesta data oportuna, uma mensagem que nos mostra a trajetória desse santo de Deus. E nos diz assim: São João Batista nasceu durante o reinado de Herodes, na Judéia, filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, descendentes de Arão, primos de Virgem Maria, que viria a ser a mãe de Jesus. O casal era, junto aos olhos de Deus, obediente aos mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e a idade avançada. Zacarias estava servindo como sacerdote e foi escolhido para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso, enquanto o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor, radiante da glória, lhe apareceu. Zacarias, ao ver o anjo, foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse: não tenhas medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois era grande aos olhos do Senhor. Ele será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos entre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, mas para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E o anjo lhe respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumpriram no tempo oportuno. Quando saiu do templo, não conseguia falar nada ao povo, e o povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário.
Zacarias fazia sinal para eles, mas permanecia mudo. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e ao se completar o tempo, Isabel deu à luz a um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram e falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe Isabel tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Alguns lhe questionaram: você não tem nenhum parente com este nome? Então fizeram sinal a Zacarias para que ele, como queria que chamasse a criança. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos que ali estavam ficaram cheios do temor, e por todas as regiões montanhosas de Judeia se falava sobre essas coisas, pois a mão do Senhor estava sobre ele. Deus não só curou da mudez, mas também o encheu do Espírito Santo, colocando em seus lábios o belíssimo canto de Benedictus. Registrado por São Lucas: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo, e suscitou um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo. Olhando o filho, disse trêmulo de emoção: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederá o Senhor e lhe preparar o caminho. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Viveu como eremitas no deserto da Judéia, pregando nas margens do rio Jordão, alertando a multidão que o ouvia para os males do tempo do homem, chamando para o batismo como forma de purificação, conforme ficou registrado por São João Mateus. E naquele dia apareceu São João o Batista, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este é aquele de quem fala o profeta Isaías, quando disse: uma voz no deserto, preparai o caminho do Senhor. Uma voz clamava no deserto: preparai o caminho do Senhor, indiretas as veredas da vida. Endireitais as veredas. Os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ao encontro de São João, confessavam os próprios pecados, e São João o batizava no rio Jordão. O profeta São João Batista atraiu grandes multidões. Ele anunciava a vinda de Cristo. Eu os batismo com a água, em sinal de penitência, mas aquele que virá após mim é mais poderoso do que eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo. São João Batista continuou a pregar no vale do rio Jordão o arrependimento e a conversão de Deus, ao designar Cristo como: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele inspirou muito dos seus seguidores que o seguiam a seguir a Cristo, para não deixar dúvida alguma no espírito dos seus discípulos. Assim disse: vós mesmos me sois testemunha do que diz. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Segundo o Novo Testamento,
São João Batista foi o último profeta do passado e precursor do Messias. Da Galiléia foi Jesus ao Rio Jordão, ter com São João Batista, a fim de ser batizado por ele. São João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vem a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixe por agora, pois convém que cumpramos a justiça de meu Pai. Então São João Batista o batizou. Depois que Jesus foi batizado, logo saiu das águas. Eis que os céus se abriram, e viram descer sobre ele, em forma de uma pomba branca, o Espírito de Deus. E do céu ouviu uma voz: este é meu Filho muito amado, em quem me comprazo. O profeta São João Batista foi um homem de grande sabedoria e humildade, pois com todo o poder e autoridade que lhe era confiado por Deus, sempre foi simples, amoroso e fiel às vontades do Pai Celestial, e permaneceu forte e leal à sua missão. Este santo profeta deu ao seu povo ensinos preciosos sobre o valor da lei dos profetas, a lei do profeta Moisés, e importância para o novo daquele que almejasse a salvação, através do arrependimento. Instituiu pela vontade de Deus o santo batismo, e promoveu ao seu povo a oportunidade de conhecer o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. A novidade da vida pregada pelo santo profeta pendura até os dias de hoje, e pendurará até o fim dos tempos, conforme é registrado por São Lucas. A lei e os profetas durarão até São João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e a todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Entendam, prezados irmãos e irmãs, o valor do ministério desse santo profeta de Deus, pois a luz da sabedoria que trouxe o povo de Deus sobre a santa doutrina foi até hoje a base doutrinária e fundamental desta Santa Igreja Apostólica, pois a missão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo completam de maneira extraordinária a missão desse santo profeta, de preparação e consagração, santificação do apostólico fiel aos preceitos de Deus, nosso Pai, e do seu Filho amado, Jesus Cristo. Portanto, rendemos a nossa homenagem ao profeta São João Batista, neste dia 24 de junho, quando é celebrado a data do seu nascimento. Aí está, prezados irmãos, uma mensagem, uma homenagem a São João Batista. O que ele fez para que Jesus pudesse anunciar a nova aliança, o amor com Deus sobre todo aquele que viesse a crer em teu santo nome. São João Batista procurou ali a todo momento mostrar aos homens que viessem a ele confessar os seus pecados, que deveria se arrepender e se batizar nas águas, porque ali o pecado era deixado. Pois, quando viesse Jesus, o Salvador da humanidade, este os batizaria no Espírito Santo. Mas Jesus, com toda a humildade, ele foi mostrar àqueles homens também que era preciso entender o porquê do batismo. E ele se batizou, para que por ora, como está no boletim, fosse cumprida a vontade de Deus. Ele veio do Pai, um Espírito puro,
vivo, cheio das virtudes e poder. Mesmo assim, com toda a humildade, ele foi a São João Batista, se batizou para nos mostrar que devemos passar pelo batismo, para limpar os pecados, e dali para frente se tornar uma criatura nova, uma criatura com um espírito puro, a semelhança do que recebemos quando nascemos, e conservar esse espírito, para que um dia ele possa retornar aos céus e fazermos morada na glória celestial, com Deus, com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com a Mãe Virgem Maria Santíssima e com o Santo Irmão Aldo. Exemplo precioso de um profeta que continuou o seu ministério, amparando e apoiando a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Que privilégio, irmãos, estarmos nessa Santa Igreja Apostólica e podermos gozar de toda bem-aventurança que é nos dada através do amor, da paz, dos ensinos preciosos de sermos verdadeiros, justos, sinceros, leais, dedicados a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Que permanecemos com esta fé, que cultivemos este amor, que cultivemos esta união que o Santo Irmão Aldo nos ensinou, e que podemos dizer a Ele que estamos com Ele até o final dos nossos dias, e que tenhamos esta força para lutar pela nossa salvação, não desanimando, não deixando que o mundo nos ofereça algo que muitas vezes é passageiro e possa nos distanciar de Deus. É por isso, irmãos, que devemos manter em oração. É por isso que devemos buscar a nossa consagração, pouco a pouco, pedindo que a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo nos ampare, orando a eles com sabedoria, com entendimento para a nossa vida espiritual, para que eles possam ir nos corrigindo por algo às vezes que falhamos, mas que nos traga novamente ao caminho da salvação. Não é tempo, irmãos, de ficarmos perdendo com a ilusão que o mundo nos oferece, mas é tempo de dizermos: Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, me guie e me mostra o caminho que me conduzirá à minha salvação, pois do mundo eu não quero mais saber. Dele eu vim, mas para ele eu não quero voltar. Mas eu quero permanecer nesse santo caminho, junto com ti, profeta Irmão Aldo, para que eu possa ter a vitória do meu espírito e um dia adentrar no reino dos céus. É por isso que hoje temos esta oportunidade gloriosa de estarmos em uma reunião de oração. Uma reunião em que logo mais teremos a oportunidade de orarmos a Deus. E muitas vezes perguntamos: como devo falar com Deus? Devemos falar com Deus na simplicidade, com o coração puro, com poucas palavras às vezes, mas dizer: Senhor, meu Deus, Pai bendito celestial, Santa Vó Rosa,
Profeta Santo Irmão Aldo, me dê força, me dê coragem para vencer as lutas de cada dia. E a Santa Avó Rosa vai nos moldando como a massa na mão de um oleiro. Se nós entregarmos a nossa vida com muito amor, com muita humildade, deixando que ela, Jesus e o Santo Irmão Aldo agem em nossa vida, ela vai nos moldando, vai nos preparando, vai fazendo vasos belíssimos, com dons e as virtudes de um espírito bondoso, um espírito humilde, uma pessoa forte, corajosa para lutar pelo reino dos céus. Irmãos, muitas vezes em nossa vida, devemos orar a Santa Avó Rosa, pela misericórdia deste mundo. Porque o mundo hoje, ele precisa deste amparo de Deus. Ele precisa desta proteção do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima. Mas muitos não conhecem. E nós, como apostólicos fiéis, unidos como família apostólica, devemos ter misericórdia de dizer: Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoa a humanidade. Ajudem para que a raça humana em geral entenda que a Senhora, que o Santo Irmão Aldo, veio para nos dar a vida, para nos dar a força e a coragem para lutarmos pelo reino dos céus. Então, irmãos, devemos incluir em nossas orações todos aqueles que ainda não conhecem a humanidade. A humanidade precisa saber a grande verdade, a verdade do reino dos céus. E nós hoje temos muito que agradecer. Agradecer a Jesus por acreditarmos e termos a nossa fé nos profetas de Deus. Agradecer a Santa Avó Rosa por sermos escolhidos e dirigidos nesse santo caminho. Agradecer o Irmão Aldo por todo o ministério que ele teve aqui na terra e hoje nos céus derrama bênçãos preciosas para o nosso viver. É por isso que esse momento de oração, vamos falar com Deus. Vamos falar com Jesus e dizer sempre, sempre a amar, porque a missão dos profetas foram confiada a eles, e eles fizeram com muita maestria e com muito amor, porque Moisés foi um profeta corajoso para nos dar exemplo nos dias presentes, como o nosso Santo Irmão Aldo é e a Santa Avó Rosa. Por isso, um abraço aos céus, é dizer obrigado, Jesus, por me conduzir nesse santo caminho, um caminho de luz, de paz, de amor, que me mostra a glória celestial. Prezados irmãos, agora iremos passar para a nossa parte final de nossa reunião, a parte de oração. Eu convido todos que estão assentados, se puderem, para colocar em pé, para que através deste momento possamos agradecer e pedir a Deus. Em primeiro momento, iremos cantar, toda a igreja, o hino de número 84 do nosso hinário, Ó Espírito Santificador. Ó Espírito
Irmãos, teremos alguns minutos para nós suplicarmos a Deus. Façam as suas orações. Amém. Que possamos continuar as nossas orações em nossos lares, pedindo a cada dia sabedoria para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Maldo. Iremos agora entoar de número 209 do nosso inário, que tem como título: Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos, Senhor. Irmãos, quero agradecer a todos pelo seu comparecimento, pelo seu carinho, principalmente pela sua atenção. Tenho certeza que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo muito alegrou com a sua presença, porque fizeram um esforço de estar na casa de Deus e prestar louvor a Ele, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Irmão Maldo. E quão bom é termos esta oportunidade e fazermos aproveito dela. Quero agradecer a todos os colegas de ministério, aqueles que pegaram sua escala para o final de semana, que a Santa Avó Rosa o acompanhe e leve e faça um bom trabalho para o Santo Irmão Maldo, aos nossos irmãos porteiros que cuidaram da porta, meu muito obrigado, às diaconisas, aos obreiros que fizeram o seu ministério à frente desta reunião, a este coral, meu muito obrigado. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo possam abençoar a cada um de vocês, e que tenham esta vontade, que tenham esse desejo de sempre fazer o bem para a Santa Avó Rosa, através dos hinos, através da música. Por hora passam ensaiando, fazendo ali os seus esforços, para aqui apresentarem. Continue com este ânimo, continue com esta vontade, para que um dia possam ter também o direito de cantar no reino dos céus. É um ministério glorioso, é um ministério belíssimo. Então continue com muita fé e com muito ânimo neste ministério.
Quero agradecer também ao conselho pela oportunidade, agradecer a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo de estar aqui com os irmãos. E neste momento, iremos fazer a nossa oração final. De cabeças curvadas, olhos fechados, em sentido de reverência ao nosso Deus, oramos. Senhor meu Deus, soberano Pai, onipotente, é o seu amor o que nos traz a tua santa paz. As glórias que alcançamos, ó Deus, só podemos alcançar porque o Senhor estava à frente de tudo. E temos a certeza que o Senhor tem a cada dia nos dado força, nos dado coragem para vencer, juntamente com Jesus, o nosso irmão, Cristo Salvador e Redentor da humanidade, que na cruz do Calvário foi para derramar o seu sangue precioso e hoje estarmos vivendo a nova aliança, mas nos deixou uma promessa maravilhosa, a vinda do Consolador, e que hoje desfrutamos desta paz e deste amor com ela, santa e querida Avó Rosa. Nosso muito obrigado. Obrigado por ter nos escolhido para fazer frente a esta santa igreja e sermos escolhidos por Deus, por Jesus, e estarmos trilhando neste caminho rumo ao reino dos céus. Irmão Aldo, Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, seus filhos depositaram nomes de amigos, parentes, eu não sei o que eles pedem, Santa Avó Rosa, às vezes até uma porta de emprego, a solução para uma saúde, mas tenho certeza que a senhora, juntamente com o irmão Aldo, tem tomado conta de cada um que está aqui, que colocaram seu nome conforme o merecimento de cada um. Jesus bendito, nós te suplicamos pela nossa vida, pelo nosso amor, pela misericórdia da humanidade, porque Santa Avó Rosa, juntamente com o profeta Santo Irmão Aldo, eu sei que a senhora vem derramando bênçãos preciosas sobre a nossa vida, mas esta humanidade precisa muito de ti. Por isso a senhora vai a cada lar, a cada irmão internauta que está nos ouvindo, nos assistindo, derramando as bênçãos preciosas conforme o merecimento de cada um. Que a senhora vai aos governantes, que a senhora vai levando a paz a toda a humanidade e a todo quatro cantos da terra, até que possam conhecer que a senhora é fruto de Jesus e da promessa dele de Espírito Consolador. Irmão Aldo, iremos retornar aos nossos lares, que o Senhor leve-nos na sua companhia, na companhia de anjos e santos, e que possamos ter o dia de amanhã de trabalho, de estudo, sob o seu amparo, e um final de semana cheio de amor, cheio de alegria, novamente na sua casa, prestando louvor e adoração. Por isso, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, eu clamo também a Senhora, Avó, junto com esses santos, por aqueles que às vezes estão no leito de um hospital, até mesmo em sua casa, pedindo por misericórdia da sua saúde. Vó, se for para restaurar, que a senhora restaure junto com o irmão Aldo, mas se for para preparar o espírito, para que possam entender que a senhora quer que esteja com a senhora possa preparar. Por isso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, na comunhão do seu divino Espírito Santo, Avó, juntamente com Jesus, a senhora, o Espírito Consolador, e com o nosso profeta Santo Irmão Aldo, o pastor do rebanho dos filhos de Deus, eu dou como encerrada essa santa reunião hoje e sempre. Amém.